Melo. Notícias da Assembleia. Jonas Melo. Bom dia a você, Renato Abreu, bom dia a Gilson Lima, bom dia aos milhares de ouvintes que sintonizam na manhã desta quinta-feira, 27 de março de 2014, o Jornal da Clube, aqui na Rádio Clube M1200. Manhã decidida e ensolarada, aqui nos áreas do Palácio Adalto Bezerra. Já constam 6 oradores inscritos para a sessão plenária logo mais às 9 horas desta quinta-feira, aqui no plenário 13 de maio da Assembleia Legislativa. Deputado Fernando Hugo, deputado Camilo Santana, deputada Miriam Sobreira, deputada Ariane Novaes, deputado Osmar Baquete, deputado Edson Landim. Já para o segundo expediente, com o tempo total também de 90 minutos, 5 oradores: Bete Rose, deputado Júlio César, deputado Leonardo Pinheiro, deputado Antônio Grande, deputado Eli Aguiar. A Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI da Telefonia Móvel da Assembleia Legislativa, se reúne nesta quinta-feira, Renato, para apresentar o relatório elaborado a respeito do serviço do Ceará. Instalada em outubro de 2013, a CPI apurou as denúncias. Terminou, não, essa CPI já vai terminar agora, né? Termina agora com o relatório. Ah, bom. Então, denunciou as altas tarifas e os problemas de má qualidade na prestação da telefonia móvel e provedores da internet, que continuam do mesmo jeito. A reunião vai acontecer hoje às 14 horas no complexo das comissões técnicas aqui da casa. No ano passado, o colegiado, que era presidido pelo Edson Landim, ouviu representantes das operadoras Vivo, Oi, TIM e Claro, e além da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel. Ô Jonas, Pois não. Olha a situação que vivemos hoje neste país. O deputado Asdrubal Bates renunciou ontem porque foi condenado, não é? E não pode, ia ser cassado. Quem assumiu o lugar dele, vai assumir, é um ex-senador chamado Luiz Otávio, lá do PMU do Pará. No entanto, esse cidadão tem pendências com a justiça. Ele já foi condenado em 2012 a 12 anos de prisão por desvio de recursos públicos. Você sabe quanto foi que ele desviou? 12 milhões de Pois reais. sai um que foi condenado por trocar voto por ligação de trompa e entra um que desviou dinheiro. Tá bom um negócio desse? É Brasil, né? Fazer o quê? E dizer a você que essa comissão da telefonia móvel é formada também pelos deputados professor Pinheiro, do PT, vice-presidente Fernando Hugo, do Solidariedade, relatora Miriam Sobreira, do PROS, delegado Cavalcante, do PDT, e demais citados dos democratas, Daniel Oliveira, do PSDB, Osmar Baquete, do PSD, e Lula Moraes, do PCdoB. A deputada Gorete Pereira, do PR do Ceará, e o superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, DENIT do Ceará, Jorge Linhares, mantiveram audiência na tarde de ontem em Brasília com o ministro dos Transportes, César Borges, para tratar da recuperação da BR-116, principalmente no trecho que liga Brejo Santo às cidades de Milagres, Icó e Penaforte. Urgentemente queremos a recuperação, tendo em vista o elevado número de acidentes na BR, que em alguns trechos está intransitável, foi o que afirmou a deputada Gorete Pereira, do PR do Ceará. Tendo início na noite de hoje, desta quinta-feira, a Vila de Bom Jesus, distrito de Carrapateiras, em Tauá, a prefeita doutora Patrícia Aguiar e o vice-governador do Ceará, Domingos Filho, o deputado federal Domingos Neto, entregarão à comunidade a Praça Maria Alves de Barros, além da praça dos 2 mini-estádios serão entregues à população na noite também da sexta-feira, dia 28. O mini-estádio Francisco Marques da Franca, localizado na localidade de São José, sede do distrito, e na noite do sábado, portanto, dia 29, o mini-estádio Osmar Gomes de Amorim, que fica na localidade de Liberdade, distrito de Trici. E outra agência do Banco Bradesco foi explodida ontem à noite, Renato. Mais uma agência do Bradesco foi explodida na madrugada desta quinta-feira, na cidade de Palmácia, Aonde, no maciço do Baturité. Palmácia, é? Vai quer dizer que a festa continua, né, dos bandidos. Segundo informações, essa é a 18ª agência de bancária explodida no Ceará até a presente data. 8 elementos fortemente armados detonaram as portas de vidro da agência e explodiram todos os caixas e levaram também, além de muito dinheiro, computadores e equipamentos do banco. A polícia faz neste momento uma varredura no local, mas até agora ninguém foi preso. Mas nós vamos a Brasília porque o ministro Manteiga poderá ser convocado à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados. Aprovou o convite para que o ministro da Fazenda, Guido Manteiga, fale aos parlamentares sobre a compra pela Petrobras da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos. Mas quem tem os detalhes é a repórter Priscila Mazenotti.
A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara aprovou o convite para que o ministro da Fazenda, Guido Mantega, fale aos parlamentares sobre a compra pela Petrobras da refinaria em Pasadena, nos Estados Unidos. Mantega é o atual presidente do Conselho de Administração da estatal. Os deputados aprovaram também o convite para que o ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, fale sobre o assunto. Cerveró foi o responsável pelo parecer que embasou a compra da refinaria. Como é um convite, tanto Mantega quanto Cerveró não são obrigados a comparecer. Esse negócio custou à Petrobras mais de R$1 bilhão, preço muito superior ao pago pela empresa belga Astra pela mesma refinaria um ano antes. O governo admite que a compra foi feita com base em parecer falho, justamente o parecer do ex-diretor. O depoimento dos dois deverá ser marcado em 20 dias. Caso não ocorra, os deputados pretendem transformar o convite em convocação, em que a autoridade é obrigada a comparecer. Os requerimentos são de autoria de deputados do PSDB e do Democratas. Outros 5 requerimentos sobre o mesmo assunto aguardam votação em outras comissões da Câmara. De Brasília, Priscila Zenotti. E no primeiro expediente da sessão plenária de ontem, o Renato Abreu, o deputado Eli Aguiar, do PSDC, questionou a afirmação do ex-prefeito de Maracanã, Roberto Pessoa, de que o projeto político do governo Cid Gomes seria familiar, referindo-se à possível desincompatibilização do chefe do executivo cearense para possibilitar a candidatura do seu irmão Ciro Ferreira Gomes ao Senado, mas atual secretário de Saúde. Mas isso pode acontecer. Mas vamos ouvir o deputado Eli Aguiar. Está sendo cauteloso, porque existe uma aliança muito grande, essa aliança ela corre o risco dela ser rompida. Existe uma pressão, com certeza, do governo central para que essa aliança seja mantida. Por outro lado, existe o PMDB querendo o governo do Estado. Então, eu acredito que tudo que se coloca hoje com relação à sucessão, ao Senado, tudo não passa de especulação. Eu acho que a coisa só será definida mesmo a partir do dia 5 do próximo mês. O senhor acredita nessa possibilidade de renúncia do governo? Bom, a analisar pelas entrevistas que ele já deu, inclusive a vocês, ele deve permanecer até o último dia do mandato dele, deve apontar um sucessor, e aí eu vejo 2 nomes com amplas possibilidades, que é o nome do Zé João Albuquerque, atual presidente da Assembleia, e o nome do vice-governador Domingos Filho. Eu acho que são os 2 nomes fortes que o governo tem. Agora, com relação ao Senado, eu acho que ainda é uma incógnita. E com relação ao vice, eu acho que o PT deve apoiar o vice e com certeza o governo vai defender o nome do Domingos Santana. Os servidores da Secretaria da Fazenda vão paralisar as atividades durante toda esta quinta-feira. A ação começa após a meia-noite. Com o movimento grevista, os servidores querem pressionar o governo do Estado do Ceará a encaminhar com urgência à Assembleia Legislativa a proposta de emenda à Constituição Estadual, a PEC, que prevê a criação da Lei Orgânica do Físico Estadual. Em 2011, Renato, o governador Cid Gomes se comprometeu com os fazendários a aprovar a Lei Orgânica do Físico Estadual e até o final de seu mandato, agora em 2014. E eles reclamam que até agora não tiveram uma resposta. Em mais uma ação em defesa da ampliação do aeroporto do Cariri, o senador Eunício Oliveira, do PDB do Ceará, esteve reunido ontem com o ministro da Aviação Civil, Moreira Franco, o presidente da Infraero, Gustavo do Vale, e a ministra do Planejamento, Miriam Belchior. O parlamentar solicitou mais uma vez a imediata liberação de recursos para os depósitos judiciais referentes às desapropriações do entorno do aeroporto regional Orlando Bezerra, na cidade de Juazeiro do Norte. Eunício informou que obteve o compromisso do governo para que o recurso seja liberado com a maior brevidade possível. No total, o valor para indenizar as desapropriações é de R$15.800.000. Esse espaço a ser liberado servirá para a ampliação das obras, garantindo a maior comunidade aos passageiros do aeroporto em condições de pouso e decolagem, foi o que afirmou o senador do Ceará, Eunício de Oliveira. E a CPI da Petrobras, que você falava aí, Renato, tem assinaturas suficientes para ser criada no Senado. Mas nós vamos até Brasília com a repórter Érica Christian, ela tem os detalhes.
A oposição contabiliza 29 assinaturas no pedido de criação da CPI destinada a investigar denúncias envolvendo a Petrobras. Entre elas estão a compra superfaturada de uma refinaria nos Estados Unidos, o pagamento de propinas para funcionários da estatal e a construção de uma refinaria em Pernambuco, apesar da desistência do governo da Venezuela no negócio bilionário. O vice-líder do PSDB, senador Álvaro Dias, do Paraná, não descartou uma CPI mista caso a oposição na Câmara alcance o apoio necessário de 171 deputados. Há condições de instalação da CPI no Senado. Se eventualmente a Câmara dos Deputados conseguir o número de assinaturas, daremos prioridade à CPI mista. O líder do governo, senador Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, reafirmou que a CPI da Petrobras é desnecessária por considerar a iniciativa da oposição eleitoreira. Fazer uma CPI em véspera de eleição, quando você tem inquérito na Polícia Federal, inquérito no Ministério Público Federal, processos e procedimentos abertos no Tribunal de Contas da União, processos e procedimentos abertos na CGU, a CPI passa a ser apenas política partidária. Para o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, a CPI da Petrobras não deverá prosperar porque as denúncias estão sendo investigadas pela Polícia Federal, Ministério Público, Tribunal de Contas e Controladoria Geral da União. A CPI só se justifica quando os canais normais de investigação estão emperrados. Não é o caso. As coisas estão sendo todas investigadas, nós precisamos cobrar o andamento da investigação. Fazer uma CPI agora seria erguer um palanque eletrônico em pleno período eleitoral, em cima da Petrobras. Os líderes governistas vão tentar convencer senadores aliados que assinaram o requerimento a retirarem o apoio à CPI. Da Rádio Senado, Érica Christian. Tá, e essas são as informações. Daqui a pouco tem sessão plenária aqui na Assembleia Legislativa sob o comando da minha diretora, que tem à frente o presidente da Assembleia, José Albuquerque, do Partido Republicano da Ordem Social. Só registrando aqui a audiência, Renato, quem liga a gente nesse exato momento é o deputado Marcos Carlos, ex-deputado que está aí. Grande deputado Marcos Carlos. Da Clube. E também o Osmar Baquite, Ti Gomes e o deputado André Figueiredo, do PDT. São essas informações. Você continua com o Renato Abreu e a maior audiência do rádio da Assembleia ao vivo, Jonas Melo, repórter da Clube. Jornal da Clube, ligando todo o Brasil com a notícia.